Dental Clínica, Dr. Giovanni Dantas apresenta Papo Saudável. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um programa Papo Saudável. Programa esse produzido nos estúdios da Dental Clínica. Dental Clínica Dr. Giovanni Dantas, que você conhece e você confia. Eu sou o Giovanni Dantas e hoje eu vou entrevistar uma convidada extremamente ilustre, conhecida de longas datas, hoje formada há 17 anos, com muitas especializações, com tudo que você possa imaginar para poder nos tratar e nos assessorar no quesito psicologia. Fabiana Maia. Fabiana, por favor, fala com os nossos ouvintes, dá as boas-vindas para a gente começar nosso papo de hoje. Então, agradecer o convite, né? É uma honra estar aqui com vocês, muito bom. Me chamo Fabiana Maia, sou psicóloga, clínica, também tenho muito conhecimento na área da saúde, hospitalar, enfim, um pouquinho de cada coisa. E estou muito feliz em estar aqui com vocês. Fabiana é multifunção, ela já fez tudo quanto é curso que você possa imaginar, ela é fantástica, admiro demais essa mulher, além de tudo é uma mulher muito bonita. E aí, vamos lá. Fabiana, a gente podia começar a nossa brincadeira hoje falando um pouco, que eu queria que você explicasse para nós o que é metamedicina, que foi o que você falou para nós aqui em off antes. Sim. A metamedicina é um novo começo, um novo olhar em relação ao corpo, né? Em relação à saúde. A metamedicina olha a doença não como um problema, mas como um caminho para conhecer e entender o que é que acontece com nós no contexto de quê? Das nossas emoções. Perfeito. Ótimo. Me diz uma coisa, você tem se aperfeiçoado cada vez mais nessa relação corpo e mente. Como é que a gente pode, para o ouvinte que está nos ouvindo e vendo também, hoje em casa, né, como é que a gente pode mostrar na prática como isso é essencial para ele, para que ele entenda como é que o corpo e a mente devem existir e coabitar juntos? Existe, às vezes, uma correlação muito grande. Quando a gente sente alguma coisa, a gente corre para um médico. Certo. Né? Normalmente é isso que a gente faz. No corpo físico, uma dor, por exemplo. Físico. Então, às vezes, eu pego situações de, por exemplo, eu estou com palpitações fortes. Eu já fui para o cardiologista e estou tomando medicamento para hipertensão. Mas, na verdade, aquela pessoa não é hipertensa. Sim. Às vezes, aquela questão é uma ansiedade forte que acaba desencadeando um comportamento no seu corpo. Seu coração acelera. O que é que a ansiedade nos traz? Medo. Certo. Quando acontece medo, o que é que faz? O coração entra em alerta. Ou eu fujo ou paraliso. E, de todo modo, meu corpo fica em alerta. Então, o coração vai acelerar. E quando o coração acelera, a gente prontamente já liga ao cardiologista. Tá certo. Né? Então a gente tem que prestar atenção, muita atenção nas nossas emoções e como ela se apresenta no nosso corpo. Tanto que a gente estava conversando e eu estava falando sobre a questão dos caráter, né? O quanto o nosso corpo fala nossas emoções. Às vezes a gente tem mania de dizer, não, eu sou muito bem resolvido, tá tudo bem. E as nossas emoções estão explícitas no nosso corpo, no nosso comportamento, na nossa forma de agir, de gesticular, de se expressar de todo jeito, né? Por exemplo, existe um traço de caráter chamado esquizoidia. Todo e qualquer esquizoide, ele é mais magro, não que não existe esquizoide gordinho, existe, mas ele tem um afundamento aqui. No peito. No peito. Você vê que é uma pessoa que, às vezes, tem até a postura assim. Entendi. Né? Eu não sei se tu já viu pessoas altas andando assim. Por que esse aprofundamento aqui? Os esquizoides normalmente têm emoções frias. Por isso que eles têm extremidades frias, normalmente sofrem de ansiedade, porque ele está escondendo, guardando, protegendo o coração. Porque muito lá atrás, quando ele era feto, ele recebeu um útero frio. E mesmo que ele não tenha consciência, porque são extremamente inteligentes, desenvolve a inteligência comum, porque ficou a razão. Eu não posso sentir, então vou racionalizar. O útero frio seria relacionado à mãe, que seria sem tanto amor, talvez, é isso? Nem sempre é por falta de amor ao feto, mas porque ela talvez esteja passando um luto, ou um problema de agressividade dentro de casa, coisas do tipo. Alguma coisa que de certa forma gerou uma ansiedade também, né? E desenvolve o quê? Uma distância dessa mãe para esse feto, para esse feto. Porque eu estou grávida, mas não estou conseguindo viver a gravidez. Entendo. Porque eu estou passando por esses problemas e o feto absente.
Então, a análise do corpo, que eu chamo de a leitura corporal, fala muito sobre a gente. Entendi. Aqueles livros tipo O Corpo Fala e tal, né? Sim. Desenvolve muito isso daí. Também. Me fala mais desses aspectos dessas pessoas. Você falou de um deles. Fala mais um pouquinho, se tá gostoso. Então, existem muitos outros, né? Não que a gente esteja um específico. Quer dizer que eu sou esquizoide porque eu tô assim? Não, ninguém é um caráter puro. Entendi. Porque quando se torna um caráter puro, acaba até adoecendo. Entendo. A esquizoidia, por exemplo, quando ele fica muito presente no corpo da pessoa, nas emoções, se desenvolve a esquizofrenia. Aí todo esquizoide tem que ser esquizofrênico? Claro que não. Claro que não. Existe também um masoquista, né? Que é aquele caráter, aquela estrutura corporal mais com a bundinha para dentro, já mais largo em cima. Por quê? Porque eu tive que suportar muita coisa na fase do meu desenvolvimento, mas eu sou frágil. Muito sofrimento. Muito sofrimento. Entendi. Muito sofrimento. Então eu sempre me coloco nesse papel de eu faço, mas eu faço reclamando. Entendi. É igual uma música que diz, eu balanço mais no canto, eu lavo mais no enxugo. Entendi. E você estava me falando antes da gente começar sobre o gordinho que é alegre também. Qual seria esse? Sim, o oral reativo. O oral reativo é o quê? Às vezes tem aquela criança que não pôde mamar, né? Que a mãe era muito ocupada, deixava com um e com o outro, então ele precisava de afeto. Então ele teve que desenvolver o quê? Mecanismos de defesa para poder ele ter esse afeto. Já que eu não posso pedir, que eu choro, ninguém me dá atenção, eu vou me desenvolver de que maneira? Eu vou ser uma pessoa generosa, atenciosa, presente. Eu vou ser carismático. Que interessante. Porque dessa maneira, alguém vai me olhar e vai me dar carinho, atenção. Então, assim, eu preciso pedir. Me corrija se eu estiver errado, mas isso também pode gerar ansiedade e depressão naquela própria pessoa, né? Mesmo estimulando e mostrando esse aspecto feliz e alegre que às vezes não é tão verdadeiro, né? Exato. Às vezes até para esconder o real sentimento, que é aquela tristeza, aquele sentimento de abandono que ele teve. Fabiana, quanto que isso a gente poderia colocar que a gente teria, tipo, herdado dos nossos pais? A gente herda muita coisa dos nossos pais, Fabiana? Os pais que me perdoem, mas... Eu sou mãe, sei o quanto a gente carrega e o quanto a gente passa para nossos filhos. Quanto a gente repete os comportamentos dos nossos pais, que muitas vezes nem gostaria muito de repetir, né? Mas... E normalmente somos os que não gostamos. Então, muitas vezes de maneira inconsciente, porque se a gente tivesse consciência, iria querer combater. Mas eu tenho consciência que, por exemplo... minha mãe era grossa comigo, eu estou sendo grossa com minha filha, poxa, eu estou fazendo a mesma coisa. Como eu posso fazer o que eu tanto abominei na minha mãe toda? Não é sempre, a minha mãe não foi grossa não, por favor. Claro. Então, eu percebo que eu estou repetindo, mas eu não entendo por quê. Tem homens que dizem assim, poxa, eu sofri tanto na minha infância, vendo meu pai traindo minha mãe, machucando ela, por que eu tô fazendo isso com minha esposa? Tô traindo ela. Eu amo ela, foi apenas uma aventura. Além da nossa sociedade, que a cultura é essa, mas tem um contexto lá atrás. Entende? Então, a gente, quando tem a consciência, a gente tem que trabalhar o quê? Qual é o sentimento que está por trás dessa repetição? Que isso a psicologia trabalha na bioenergética, também. A metamedicina também, na forma de uma regressão consciente, que se chama. Conscientemente, você regride suas memórias até você encontrar um fato que foi mais representativo, vamos dizer. Perfeito. E aí você vê aquela criança passando por tudo aquilo na sua memória. Vai lhe machucar, lógico. Certo. Mas é a única forma que eu tenho para ativar os seus sentimentos verdadeiros e dolorosos. Entendi. Que são eles os gatilhos que lhe faz repetir esses comportamentos que tanto você abominou. Achar esses gatilhos, né? Isso. E aí tem que ser com Fabiana. Aliás, o consultório, a gente estava conversando sobre o consultório de Fabiana. Sim. E ela estava falando de técnicas, me corrija também se eu estiver errado, por favor. Sim. Mas técnicas de tentar imitar o útero, né? Então, diminuir a luz, colocar numa posição fetal, alguma coisa assim. Explica um pouco mais pra gente, Fabiana, sobre isso. Essa parte também tem a ver com as abordagens que a gente estuda. Isso, né? É bioenergética? Bioenergética também. A biossíntese também trabalha dessa maneira. Tá certo. De uma forma mais suave. Identifica uma emoção que foi lá no útero, supostamente. Certo. Se não, porque não foi falado, porque não tem a memória. Tá Você certo. não tem memória uterina. Sim. Mas o seu corpo fala.
Então, a partir do momento que... Eu não sei como é que foi a gestação da minha mãe, mas seu corpo recolhe, você fica mais inquieto. Tá. Qual é a emoção? Não sei, não identifico. Mas o corpo identificou. Então, a gente vamos sentir isso numa dinâmica. Então, existe um colchãozinho que a gente normalmente tem, bota o paciente ali, cobre ele com uma coberta mais grossa, como ele sentisse o calorzinho, aquela quenturinha, baixa a luz, e aí a gente vai dando comandos, voz de comando. Imagine que você agora está dentro do útero da sua mãe. Como é que você se sente aí? Então, imagine. Aí você deixa a sua imaginação fluir. Como eu tenho algum momento guardado na minha memória, a minha imaginação não vai para uma coisa surreal, vai para algo que eu já tenho. Concorda? Sim. Quando eu digo assim, imagina um elefante, se você já viu um elefante, você imagina um elefante. Sim. Agora, se você não conhece aquele animal, você... Faça ideia. É pequeno, Sim. Mas imagine como é que seria. Aí você vai criar um elefante na sua cabeça porque você nunca viu. Isso. Mas quando você sabe, você vai sentindo. Eu não tenho a memória do que eu vivi, mas eu vou sentindo. Tá bom. E aí a gente vai trabalhando em cima dessas técnicas. Entendi. E nessas técnicas, inclusive algumas de tentar fazer com que o corpo jogue fora tudo aquilo a partir de sei lá, você me falou sobre quebrar certas louças, não foi assim? Isso. Porque assim, na história da psicologia, Freud falava muito na psicanálise. Ele foi o fundador, enfim. Só que aí Reich, que era discípulo dele, disse, Freud, me diga uma coisa, o cara tá falando de raiva aí, todo invocado, você não tá vendo as veias do pescoço dele pulsando, não. Eu tô vendo a hora o homem ter um treco aqui nessa sala. Aí disse, não, mas ele tá falando, é importante que ele já entendeu e identificou a raiva dele. Ele vai ressignificar, aí vai ter um insight. Aí disse, e por que a gente não trabalha logo essa raiva aqui? Não fica mais fácil para essa criatura do que viver nesse sofrimento? Não. Aí se eles brigaram, aí espera aí que eu agora vou fazer esses cabas trabalhar essa raiva. E aí foi quando vieram as técnicas, que era a forma de botar a raiva para fora. Como é que eu boto minha raiva para fora? Quebrando, rasgando, esmurrando. Interessante. Eu quero matar um. Então vamos simbolizar aqui, não matar na rua. No boneco, claro. Né? Isso. Vamos suavizar de um jeito que você bota sua raiva para fora sem precisar ser grosso lá fora com ninguém. Muito legal, Fabiana. Eu devo dizer que Fabiana está atendendo aqui em Açu e também em Natal. Isso. Mas vamos falar um pouquinho mais, que o negócio está ficando gostoso. Vamos lá. Fabiana, nesse tempo de pós-pandemia, né, de Covid, o que a gente mais ouve é ansiedade, depressão, tristeza. Como é que você tem visto isso no teu consultório? Muita gente chegando com isso aí? Muita frequência. Que, na verdade, pegaram a ansiedade e fizeram ela de bicho-papão. Certo. Né? Fizeram ela como uma doença. Ela é um sentimento. Tá certo. Assim como a raiva, como a tristeza, como a alegria, que quando está em excesso, é um problema. Certo. Alegria em excesso é um problema. Você eufórico direto, pinotando, imagina. Certo. Você chegar no seu consultório, oi gente, vamos lá! Imagina a situação. O paciente diz, meu Deus, como é que ele vai arrancar um dente meu desse jeito, pinotando do jeito que eu tô com medo desse homem. Né? A mesma coisa da tristeza, você chegar e apático, aquela coisa. Então, a ansiedade é um sentimento que tem outro sentimento lá por trás, que a gente também tem que identificar para saber qual é o gatilho daquela ansiedade. Tem gente que tem ansiedade porque não sabe lidar com críticas, então fica sempre querendo se proteger. Não tem aquela questão, não, deixa eu saber como é que vai ser, quem vai estar lá, como é que vai ser? Eu não conheço ninguém, não vou. Então, a ansiedade é você pensar à frente, querer viver a situação à frente. E aí, quando você vive e chega lá que não é aquilo que você pensou, você se frustra. Aí tem a frustração. Então, tem a tristeza, tem a frustração, tem o medo da rejeição, tem tudo isso. Então, a gente não tem que trabalhar só apenas a ansiedade, todo esse contexto e qual outro sentimento que está aliado à ansiedade para poder ela estar sempre muito alta. Porque a ansiedade, quando você pensa demais, aí ela fica sempre lhe bloqueando. E quando você fica preso no passado, ela lhe paralisa pelo medo. Eu não vou fazer as coisas porque eu já passei por isso. Eu não vou investir numa bolsa de negócio porque eu já perdi muito dinheiro nisso. E aí você fica paralisado. E a gente não foi feito para ser paralisado. A gente está aqui por passagem. Quanto tempo a gente tem aqui, você sabe? Eu não sei. Não dá para saber. Então vamos aproveitar hoje. É verdade, viver o presente, né? Esse é importantíssimo.
Fabiana, a gente estava falando agora há pouco sobre a mãe, que muitas vezes ela pode falar para a filha querer que ela faça isso e aquilo, e às vezes ela está... eu acredito que seria mais ou menos assim, que ela está pegando a própria ansiedade dela e meio como que descarregando na própria filha. Então há a necessidade de a gente começar a ver os nossos próprios problemas. Sim. E não simplesmente deixar e acusar outras pessoas. Nesse caso da mãe e da filha, talvez a mãe precisasse mais ir lá no teu consultório do que a própria filha, não é verdade? Porque tem pais que se projetam muito nos filhos. O que eu não vivi, eu quero que você realize por mim. Né? Aí tem pais que pegam a filha e bota no balé, mas a filha está querendo natação. Nada a ver. Eu não quero balé, eu quero natação. Não, mas você é menina, você é isso, você é aquilo. Então faz se projetar. Era um sonho da mãe. Entende? Aí você deve estar vendo muito isso também, então. Aí no final das contas você começa, a mãe levou a filha para tratar, e aí você termina dizendo assim, agora vamos você aqui conversar. Sempre. Quando se trata de adolescente, criança, eu sempre trabalho com os pais também. Entendi. Porque não tenho como mexer com a emoção de uma pessoa em casa sem mexer com os outros. Até em casal eu acabo mexendo. Chegou uma mulher para mim para trabalhar as emoções. Peraí, você é casada? Sou. Eu preciso saber quem é seu marido. Eu preciso ouvi-lo também, porque é ele que convive com você. Aí você começa a modificar seu comportamento em casa. Vai dizer, vou pegar essa psicóloga. Né? O que é que aconteceu com a minha mulher? Estou indo para terapia. E o que é que ela está trabalhando com você lá? Pelo amor de Deus, minha mulher é outra agora. É meio como que uma sessão de terapia de casal, né? Às vezes eu preciso. Preciso porque às vezes essa mulher está vindo o quê? Eu sou contida, eu vim de uma vivência familiar que tudo era proibido, tudo era errado. E hoje meu marido reclama direto porque, por exemplo, eu não procuro ele na cama. Eu sou muito fria, eu sou seca. Aí eu começo a trabalhar a questão dela não ter medo de rejeição, não ter medo de se sentir excluída. Aí ela chega pro marido que ela nunca procurou na vida e diz, amor, tô querendo. Tá errado. Tem alguma coisa esquisita, né? Tá errado. Fabiana, aí nessa situação, assim, por exemplo, a ansiedade, eu quero insistir um pouco nesse tema. Sim. Ela pode ser gerada, você já começou a falar disso, na verdade, por algum tipo de situação em que a gente tende a querer ser uma espécie de soldado de um general, e o general sendo o nosso pai ou nossa mãe. Sim. E muitas vezes a gente vai por um caminho, isso gerando ansiedade e depressão. Isso é possível? Muito possível. Já vi pessoas que escolheram profissões que não queriam. Entendi. Para agradar esse general em casa, mas porque era um general que, além de ser muito rígido, mas dava muito amor para esses filhos. Então, a gente, como filho, a gente não quer decepcionar nossos pais. Entendi. Né? Todos nós fomos filhos. E a gente, por mais que enraiveça pela rigidez dos nossos pais, mas a gente quer mostrar, eu sou capaz de receber o seu amor, eu sou capaz de receber o seu olhar de orgulho. Certo. E aí acaba criando situações nas nossas vidas que não são escolhas nossas. É para mostrar a alguém. Entendi. E aí aquilo começa a gerar o quê? O desconforto emocional. Né? Porque eu estou fazendo algo que eu não gosto. Porque eu estou me comportando de uma forma que eu não queria. Porque eu tenho que me comportar perante essa sociedade assim, quando na verdade eu queria estar surfando sei lá onde. E por que eu não vou? O que é que me impede se hoje eu tenho condições, hoje eu estou... Aquela figura que não é mais ele que me proíbe, nem está envolvendo na minha vida de dizer, não faça, é feio, você me envergonha, mas sou eu hoje que faço isso comigo. A voz ficou. Entendi. Ecoa nossas emoções. E isso faz com que, como a gente estava falando lá no início, antes até do programa começar, o quanto que nós fazemos, feito o Belchior dizia, né? Como os nossos pais. A gente termina reproduzindo os comportamentos, né? O que é que você teria para nos dizer sobre isso? Sobre essa reprodução, isso tem sido muito saudável, salutar ou não? Pode ser mais complicado. Porque quando eu falo assim, até dá a sensação de que eu estou botando os pais como carrascos. Né? Não. Até porque se fosse, não estávamos vivos. É verdade. A gente tem que ser extremamente gratos a eles pela vida. Estamos aqui por causa deles. E por tantos ensinamentos bons que eles nos fizeram. Existiu muita coisa boa. Existiu uma pesquisa que diz o seguinte, uma criança que só tem cuidados de quê? A comida na hora certa, o banho, a água,
ela não sobrevive depois dos 2 anos. Interessante. Porque faltou afeto. Então, se você está vivo até hoje, você teve afeto também. Só que às vezes o registro é tão grande e negativo que eu esqueço do afeto. Aí adoece aquele ser. Mas tem seres que eu tive as emoções boas, eu tive o amor, mas eu tive as coisas ruins também. E por que eu só repito as coisas ruins? Porque eu sempre olhava para as coisas ruins e dizia, eu não vou ser assim. Interessante. Aí quanto mais eu dizia que eu não vou, nosso cérebro não entende o não. Ele entende o quê? Eu vou ser assim. Entendi. Eu acabo repetindo. Porque eu não perdoei aquela pessoa que eu tanto amava. Eu não compreendi. Eu, como adulto, hoje eu compreendo. Veio da roça, era grosso, não teve estudo. Mas, peraí, emocionalmente eu compreendi? Não. Eu preciso compreender esse homem. Eu preciso ir até lá e dizer as verdades para ele. Não ele hoje como um senhor, mas ele como aquele pai que machucou aquela criança sem querer. Porque nossos pais não erram com a gente sabendo. Não vão dizer, eu vou fazer isso com você porque eu quero que você fique doente futuramente. Isso não existe, é verdade. Eles vão errar achando que estão acertando. Porque quanto mais eu for firme com meu filho, ele vai ser um homem de caráter. E aí acaba tornando um homem tolhido, um homem inseguro, porque eu tenho que fazer para agradar os outros. Ou uma mulher, enfim, um ser humano. Fantástico, Fabiana. Fabiana Maia. Muito bem. Fabiana, me fala uma coisa. A gente tá chegando perto do final, que a coisa andou rápido aqui hoje. Ligeiro. Que quando é gostoso o papo fica assim, né? Me fala um pouquinho sobre autismo. Tá meio... Eu não gosto dessa palavra, mas tá meio na moda, tipo assim. Se fala muito do autismo, é como se estivesse aumentando o número de casos. E às vezes dá a sensação que os casos não necessariamente são tão bem diagnosticados, né? Isso. O que é que você poderia nos falar um pouco sobre autismo? Como as pessoas poderiam ver em casa os seus filhos? Até para saber se isso não é simplesmente uma recorrência do comportamento dos pais ou é realmente autismo. O que é que você poderia dizer para nós? Eu me preocupo muito que tem pessoas que levam um filho para uma única consulta e ele já sai com diagnóstico. Isso é assustador, né? Claro, tem casos que realmente está tão nítido os traços, né? O andar na pontinha do pé, o olharzinho perdido, a falta de interação, o isolamento. Aí dá para perceber, não, realmente ele tem traços muito fortes de autismo. Mas vamos ver o que é que desencadeou aquilo, né? Porque tem autistas mais leves. Será que é autista mesmo? Entendi. Porque se for assim... Se a gente olhar para colegas nossos, antigamente, que na época não existia autista já assim. Se a gente sempre tinha um coleguinha que a gente olhava e pensava, é nerd. Entendi. Oh, é isolado porque estudou demais, é meio doido. Não. Entendi. Então, às vezes, o comportamento de uma criança autista, os pais querem tanto trazer ele para a normalidade, que se chama, que acaba forçando a criança a comportamentos que ela não quer. Por exemplo, tem pais que diz, fale com fulano, que fulano é seu tio, você tem que respeitar ele. Vai, fale. Aí força a criança. Aí acaba a criança tendo um comportamento agressivo. O autista é muito sensível. Então, quando você força uma criança autista a falar alguma coisa sem ele querer, ele se torna agressivo, ele se isola mais ainda no mundinho dele. Porque ele é muito sensível a tudo. Então, tem que ter um olhar realmente mais delicado para essas crianças e um diagnóstico mais detalhado para poder realmente ver se é um autista ou se é um comportamento que pode ser trabalhado de uma forma mais dinâmica e familiar. Perfeito. Fabiana, infelizmente estamos terminando o tempo. A gente vai ter que te chamar um outro dia. Eu espero que você nos honre com a sua presença. Talvez até, quem sabe, para falar um pouco mais até do autismo também. Sim. Eu gostaria que você conversasse um pouco com os nossos ouvintes. Você está sendo ouvida nas rádios de Alto do Rodrigues, Angicos, Campo Grande, Itajá e também 2 das rádios aqui em Açu, na Princesa e na 89. E assim, é uma honra que você tenha vindo até nós e você vai estar também no nosso podcast. E isso foi fantástico, maravilhoso. Muito obrigado pela sua vinda. Por favor, despeça-se das pessoas e passa o número do teu telefone, tá? Sim. Das clínicas que você atende em Açu e em Natal, por favor. Então, como todo mundo já sabe, meu nome é Fabiana, né? Então, eu atendo aqui em Açu, na Clínica da Alva Maia, que o telefone é o 3331-1641.
E atendo em Natal também, no CTC, que é um prédio comercial, é um consultório. E o telefone é um celular, que é o 9992-4817. E o recado que eu deixo para vocês é que a vida é muito curta. Não que vocês tenham que acabar tudo que tem para poder curti-la, mas não deixe de sentir suas emoções. Perfeito, Fabiana. Muito obrigado. Um abraço a todos. Até o próximo programa. Acabamos de apresentar Papo Saudável. Próxima semana, neste mesmo dia e horário, estaremos de volta.